Olá, meu nome é Alex, sou analista e programador de sistemas em Java, tanto desktop como web, e hoje eu tenho uma dica para você, programador que trabalha com sistemas desktop e que necessitam de alto processamento, executar muitas rotinas no sistema, sendo que o computador do cliente muitas vezes é fraco, tem pouca memória, tem pouco processador. Tá? Qual que é o ponto que nós vamos atacar? É alto desempenho com threads em Java. Então, o que são threads em Java? Os threads em Java são processos ou tarefas que são executadas paralelamente pelo sistema em questão. Então a gente pode ter o sistema do cliente, o seu sistema, pode estar rodando vários processos em background. Você pode estar em uma tela de cadastro, por exemplo, só que por trás dessa tela pode ter várias threads executando vários processos diferentes, como consultando valores para ser enviado para um web service, gerando relatórios, fazendo processos diferentes sem que o cliente ou então o próprio usuário tenha ciência disso, está rodando por trás ali, escondidinho, atrás da tela do sistema. Um exemplo seria gerar muitos relatórios ao clicar em um botão em uma determinada tela do sistema. O cliente ou então o usuário do sistema, ele pode fechar inclusive a tela do sistema que está usando, da aplicação, e o processo de geração será executado até o final. Esse que é o bacana das threads. Você pode deixar ela livre, trabalhando sozinha, executando a sua tarefa, sem ficar amarrado a uma determinada tela. É muito usado em sistema desktop e são rotinas bem interessantes que podem ser feitas. O desempenho em threads. O desempenho do sistema, quando existem tarefas com threads, deve ser levado em extrema consideração. Porque uma programação errada, uma arquitetura errada montada em cima desse processamento com threads, pode destruir a memória e o processamento da máquina do cliente. Muitas threads rodando eleva o consumo de memória e de processador. Então, hoje, o que nós temos hoje? Temos muitos clientes, lojas, que o que acontece? Aquele computador com 1 GB de memória, 2 GB de memória, isso ainda existe muito no mercado, processamento baixo. Então, se a gente errar na arquitetura de desempenho com threads, com certeza a máquina do cliente vai travar, e vai ficar inutilizável o sistema. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso na hora desse tipo de desenvolvimento. Um exemplo prático, o que eu vou citar como exemplo nesse vídeo aula de hoje, é um exemplo real que eu já passei, já tive que desenvolver, e com sucesso. É uma rotina que foi desenvolvida com sucesso, e eu estou passando essa dica para vocês hoje. Um exemplo prático seria: precisamos que uma tela gere muitos PDFs ao clicar em um botão. Só que o que a gente precisa? A gente precisa que o consumo de memória deve ser o mínimo possível, o consumo de processador deve ser o mínimo possível, e o trabalho deve ser realizado por uma única thread. Então aqui a gente já pode ver que a gente não vai poder criar várias threads no nosso sistema. Então agora a gente vai para a parte do código, que nós temos aqui desenvolvido. Eu desenvolvi um projetinho bem simplesinho, bem pequeno, para ficar de fácil entendimento. Estou usando aqui a IDE Eclipse, e eu vou apresentar
qual que é a ideia, como que as coisas funcionam nessa rotina de alto desempenho com thread. Eu criei uma tela, que é uma tela super simples, tá? Eu vou executar aqui para vocês já entenderem melhor, tá? É uma tela super simples, tá vendo? É apenas um campo de texto e um imprimir venda. Daqui a pouco a gente vai conhecer como que ela vai funcionar. Então eu tenho nada mais do que um JTest Field, que vai ser o campo de entrada para o código da minha venda, tá? O botão, que na hora que ele for clicado, vai ser mandado para dentro da thread para fazer a rotina que a gente precisa, né? Essa classe minha é uma threadv, que essa é a minha tela, estende do JDialog e implementa o Action Listener, que são as ações de clique. Então, aqui não tem nada de segredo, apenas estou setando o tamanho da tela, setando o tamanho do meu campo de entrada de venda, setando o tamanho do meu botão, definindo que o código da venda, o campo código da venda, vai ficar para cima e o botão de venda vai ficar para baixo, né? A organização na tela. Aqui eu estou falando para o meu botão de venda que ele está implementando o método de ações do Java dessa nossa tela, né? Apenas dando um visível na tela e fazendo o carregamento correto da via, tá? Nós temos aqui a ação do nosso botão. Quando nós clicarmos em cima do botão de imprimir venda, ele vai passar para a nossa thread, né? Eu vou explicar melhor daqui a pouco como é o funcionamento da nossa thread, tá? Então aqui nós já estamos instanciando a nossa thread e mostrando a nossa tela, né? A nossa thread é bem simples. Nós precisamos, para o funcionamento dela, de uma classe. Eu dei o nome de BIM_CRIA_PDF. Ela tem apenas um atributo, é muito simples, tá? E o construtor dela recebe apenas o código da venda, e eu tenho apenas o método de retorno. Eu não preciso ter o método de set, porque eu estou definindo que ao criar um objeto BIM_CRIA_PDF, eu estarei recebendo como parâmetro um código da venda. Depois de criarmos essa classe, nós temos a classe que é a thread, né? Como que é o funcionamento da thread? Eu dei o nome de Triad Cria PDF. Para que essa minha classe se torne uma thread, eu tenho que estender da classe thread do Java, do pacote java.lang.thread. Qual que é a ideia do funcionamento dessa classe? Eu tenho uma variável que vai definir a quantidade de logs. Eu vou definir o valor como 50. Se a minha lista de logs ultrapassar 50 processamentos contínuos, eu vou limpar a memória para tirar o peso do computador, limpar o excesso de memória, tanto da CPU como da memória do computador, para dar um alívio para a máquina do cliente, né? Então aqui eu estou definindo uma lista com a classe de BIM da thread. Eu defini uma lista. Essa classe aqui, concorrente linked query, é própria do Java. Ela é uma classe usada para listas de alta concorrência e ela se adequa muito bem ao processamento com threads, tá? Então essa daqui é do Java, concorrente linked query. É uma classe muito boa, extremamente adequada a processamento com threads, tanto concorrentes. Eu já tentei realizar essa mesma rotina com lista ou arrays e não funcionou. E o Java existe essa classe que é feita para esse tipo de rotina. Então nós temos a instanciação dessa classe, que no caso ela é uma lista,
e ela recebe o nosso bin, que é o objeto que vai ser responsável por carregar o nosso código de venda. Tá? Feito isso, eu tenho uma variável quantidade exportada, tá? Que eu apenas uso ela para controlar o tanto de logs que estão sendo processados, para eu fazer a limpeza da memória e aliviar o processamento do computador da máquina do cliente. Toda thread, quando nós estendemos da classe thread do Java, temos que sobrescrever o método run, que é nesse momento que o nosso processo paralelo ficará sendo executado. Sempre defina um nome para a thread, tá? Porque quando debugarmos o nosso sistema, se por algum problema há necessidade de debugar o processo, se você der um nome para a thread, fica super simples de encontrar ela no método de debug do Eclipse. Ok? Então, qual que é a ideia que eu estou usando? Eu tenho um método que sempre vai ficar rodando. Ele sempre vai ficar rodando, por isso que eu estou passando um while como true, e ele sempre ficará rodando. E recebendo como parâmetro aqui, eu tenho o método synchronizable, e é passado para a sincronização a minha lista, certo? A partir da parte de sincronização, eu preciso trabalhar com essa lista com o iterator, tá? Essa parte, para haver o trabalho correto dentro da thread, eu tenho que trabalhar com iterator, porque eu vou ter que processar e depois remover da lista para manter o processo contínuo, certo? Após a parte de sincronização, eu vou ter um while trabalhando com esse iterator, certo? Então, enquanto tiver objetos na lista, ele vai processar, né? O que vai acontecer? Enquanto a minha lista tiver objetos para serem processados, nós vamos pegar o objeto, vamos pegar o código da venda, e exemplos de rotina que nós podemos fazer. Nós podemos consultar no banco de dados, nós podemos gerar o PDF neste local, nós podemos exportar para outros bancos de dados, certo? Nós podemos fazer inúmeras rotinas, muitas rotinas mesmo, rotinas pesadas, né? E a partir do momento que esses processos forem executados, nós devemos remover a venda que está sendo processada da nossa lista, tá? Então ele processa o primeiro objeto, a primeira venda, processa, terminou, remove da lista e parte para a segunda, certo? Quando não tiver mais nada em minha lista, essa parte da sincronização não será executada, ele apenas ficará rodando aqui. De repente entrou mais uma venda, toda essa parte, esse bloco será executado novamente. Depois que eu remover, processar e remover a minha venda da lista, e essa é uma parte das mais importantes, tá? O triad.sleep, eu estou passando 50 milissegundos, tá? Porque em vários testes 50 milissegundos foi o tempo exato que o CPU, o processador, ou então a memória do computador da máquina do cliente conseguiu liberar aquele peso, aquela carga que estava sendo processada. Então o consumo de memória e de processamento foi lá embaixo, se a cada venda processada eu der um tempinho de 50 milissegundos, né? Então se eu tiver 1000 vendas para processar, a cada venda ele vai esperar 50 milissegundos. Isso causa um processamento baixo na máquina do cliente, baixo consumo de memória, e a máquina do cliente não trava, e muito menos o sistema. Aqui eu estou fazendo um controle de que a cada 50 logs, certo, processados, eu limpo o garbage collector do Java, né? Então eu limpo o coletor de lixo do Java para também poder limpar a memória do Java e assim a nossa aplicação tornar-se mais leve, né?
A partir do momento que eu faço a limpeza, eu seto minha variável novamente para 0 para continuar todo o processo. Essa thread minha, como que a lista de logs vai ser inserida, né? Eu vou ter um método público e estático. Estamos usando aqui um padrão singleton, que ele vai receber uma instanciação do nosso objeto, né, do nosso bin cria PDF. Ele vai receber, vai injetar na nossa lista, vai adicionar na nossa lista, e a partir do momento que esse objeto for adicionado na nossa lista, automaticamente esse método da sincronização entra em ação e toda essa parte de processamento é executada. Executou, removeu, deu um tempinho para liberar a máquina do cliente, processamento, e acabou, né? Então essa parte aqui fica sempre rodando, entrou um log, toda essa parte é executada e o processo fica esperando uma nova venda ser recebida para processar, né? Vamos ver um funcionamento, como que funciona essa minha rotina. Quando eu clicar no botão de venda, nós temos a parte que vai ser invocada, né? O triad.addlog, onde eu crio um novo objeto, que é o meu bin, para trabalhar com a thread, correto? E ele recebe o nosso código da venda. Então vamos ver esse funcionamento em ação. Eu vou startar a nossa aplicação, tá? Então aqui eu tenho um código da venda 1500. Imprimiu. Tá vendo? Cliquei nesse botão, é essa parte aqui que vai ser invocada, passando para dentro do método de addlog, passando um novo bin, e dentro do nosso bin nós temos o valor da venda. Vamos passar uma outra venda, 1900. Olha lá, ele está processando. Então vamos seguir o caminho aqui. A partir do momento que a minha aplicação é iniciada, eu inicio a thread, seto a prioridade dela para o sistema operacional, manter a prioridade dele como mínimo, né? Starto a minha thread e instancio a tela, correto? Então vamos lá, vamos seguir o passo a passo novamente. Aqui a nossa aplicação rodando, a aplicação do cliente. Então vamos ter o código da venda de 1500. Vamos imprimir a venda, tá vendo? Ele vai sair daqui, vai sair do clique, vai adicionar na lista de logs para serem geradas, e automaticamente, como a thread está rodando, ele já vai executar esse processo automático, né? Aqui nós podemos fazer qualquer coisa que você imaginar. As coisas mais comuns são consultar o banco, geração de PDF relatório, exportação para outros bancos de dados. Inclusive, podemos exportar para alguns repositórios web, bancos que estão nas nuvens, né? Ele veio, processou, removeu, deu um tempinho para liberar a máquina do cliente, para não ter aquele peso, e a rotina continua, né? Podemos ter várias vezes essa rotina sendo executada, instanciada, startada. Nós podemos ter várias vendas sendo feitas e ele vai processar, vai sendo processado. Aqui não interessa a demora que a thread tenha para ser finalizada, né? Então a thread pode demorar 1 minuto para gerar todos os PDFs, mas o nosso botão de imprimir venda, ele não fica travado, ele fica liberado, tá? Essa é a vantagem do thread. Cliquei no meu botão imprimir venda, todo o processamento é passado para a thread, e a gente pode trabalhar com a nossa tela, pode fechar a tela, abrir outra tela do nosso sistema, e a thread vai ficar trabalhando por fora, correto? Dá para a gente fazer um exemplo, né? Se nós dermos um tempo maior para a nossa thread, vamos colocar 3 segundos. 3 segundos para a nossa thread.
o que vai acontecer. Então, vamos colocar a primeira venda, uma outra venda, outra venda, outra venda. Você pode ver que a cada 3 segundos ele vai processando a minha thread e imprimindo no console. Bacana, né? Então, muito obrigado. Esse foi um pocket vídeo mostrando algumas soluções que podem ser feitas com threads em Java, com alto processamento, alta concorrência, tá? E é uma rotina que cai muito bem para ser rodadas em computadores com baixa memória, baixo processamento, onde executam sistemas em desktop em Java. Tá? Muito obrigado e até a próxima.